Olá, Gê, tudo bem? Olá, Isadora, Cláudio, Matheus, sejam todos muito bem-vindos. Nossa convidada já está entrando, Raíssa de Almeida. Olá, Otton, tudo bem? Boa noite. Deixa eu já. Olá, Rodrigo, tudo bem? E o Fábio, querido, está aqui também. Seja muito bem-vindo, Fábio. Saudade de você. Oi, Raíssa, tudo Oi, bem, Micaela, querida? tudo bom? Eu Tudo tava, ótimo. eu tava aqui Olha, vendo como é que eu fazia para solicitar a participação, mas já deu certo já. deu tudo certo. Olha, queria dizer primeiramente que é um prazer lhe conhecer pessoalmente. Afinal de contas, te conheci por um debate, né, naquela live com o Marcelo, e agora estamos tendo Aham, a oportunidade de nos conhecer face a face. Um grande prazer, verdade, Micaela, sem prazer dúvida. também. Ainda não pessoalmente, né? Infelizmente, ainda não nos conhecemos pessoalmente, por enquanto, mas espero que em breve a gente consiga, né? Não, com certeza. Pelo menos o lado bom desse ambiente virtual é esse, né, Raíssa? Pelo menos a gente consegue ver o outro, trocar uma ideia, Com até a gente certeza. conseguir efetivamente estar presencialmente. Primeiro, eu queria avisar que a Tatiana vai se atrasar um pouquinho, que ela está terminando a aula no nosso curso, mas vai estar ingressando aqui. De toda forma, a gente vai dar continuidade à nossa live. Mas antes de qualquer coisa, eu queria apresentar você para os nossos seguidores, né? A Raíssa de Almeida, ela é mestranda lá na UERJ em Direito Tributário, né? Finanças Públicas e Direito Tributário. Ela é procuradora do município de Niterói, professora, né? E com certeza uma das maiores conhecedoras aí de ISS, vai trazer, sem dúvida, muitos elementos interessantes para o nosso debate de hoje. Né? Então, gente, primeiro, Raíssa, eu queria agradecer mais uma vez, em nome do Tributário em Jogo, a oportunidade de você estar aqui com a gente, debatendo esse tema tão importante. Hoje, inclusive, eu fiz uma banca no PJT cuja discussão era ISS. Né? Ah, que Aliás, duas legal, bancas. Muito legal, onde que justamente a gente legal, que estava legal. discutindo alguns dos acordos que a gente vai estar abordando aqui. Como o Marcelo diz, você é a ninja do ISS, então estamos aqui felizes em tê-la Não, a conosco. bondade dele, ele é suspeito. E bondade Não, sua mas também em falar que eu sou uma das maiores conhecedoras. Espero poder contribuir aqui um pouquinho. E agradeço muito pelo convite, Micaela. Assim, eu admiro muito o trabalho de vocês, admiro muito vocês como tributaristas. Então, realmente é uma grande honra para mim poder participar aqui de um debate com vocês, com certeza. minha querida, vamos então iniciar esse debate falando um pouquinho, né? Porque eu acho que uma das grandes questões que nós temos hoje em relação ao ISS é a gente entender o que é serviço. Né, que todo mundo volta para aquela discussão lá maluca da obrigação de dar, obrigação de fazer, o que a doutrina fala, o que a jurisprudência fala. Então, para a gente ter um corte metodológico, vamos começar analisando quais são as posições que nós temos hoje, doutrinariamente, sobre o que seria serviço. Tá. Então, Micaela, vamos lá, né? Basicamente, eu acho que hoje em dia a gente pode identificar duas correntes, né, sobre o conceito, né? E aí aqui eu vou falar conceito sem me apegar à distinção entre conceitos e tipos por enquanto, depois a gente entra nessa controvérsia, mas sobre conceito de serviço. Uma primeira corrente, que eu acredito que seja a corrente majoritária e é a corrente mais tradicional no direito tributário, que é capitaneada aí por Aires Barreto, Humberto Ávila, Paulo de Barros Carvalho, defende que o conceito de serviço necessariamente está vinculado a uma obrigação de fazer. Né? Então, essa corrente, ela identifica serviço como sendo uma espécie de trabalho, né? E aí, necessariamente, como sendo um esforço humano desenvolvido por uma pessoa em benefício de outrem, mediante remuneração, enfim. E aí acrescenta outros critérios para identificar o que seria serviço tributável. Mas tendo a discussão, né, sobre o conceito de serviço, haveria aí necessariamente essa ideia, né, centrada em obrigação de fazer. E aí haveria aquela distinção tradicional entre obrigação de fazer e obrigação de dar. E isso teria duas consequências práticas muito importantes para a gente. Né? A primeira consequência prática é definir quais as atividades não seriam obrigação de fazer, mas ainda sem adentrar na discussão ISS versus ICMS. Então, assim, basicamente, para
atividades que envolvem locação, envolvem cessão de uso, licenciamento de uso, a gente teria só a discussão, incide ISS ou não incide nada, né? E, num segundo momento, a gente teria a discussão ISS versus ICMS, porque sendo obrigação de fazer, a gente teria a incidência do ISS. Sendo obrigação de dar e havendo ali uma circulação de mercadoria, a gente teria a incidência do ICMS. E aí essa doutrina mais tradicional do direito tributário, que identifica serviço como sendo obrigação de fazer, normalmente é muito associada àquela vinculação ao artigo 110 do CTN, né? Que é aquele artigo que fala que o legislador tributário não pode alterar os conceitos, institutos e formas adotadas expressamente pelo Constituinte para definir as competências tributárias. Então, de acordo com essa corrente, a Constituição teria necessariamente se vinculado a um conceito de direito privado que se identificaria com obrigação de fazer, né, para amarrar o conceito de serviço como sendo obrigação de fazer. E aí a gente não poderia ter modificações posteriores a respeito dessa conceituação. Já uma doutrina, uma outra parcela da doutrina, e aí, assim, tradicionalmente capitaneada pelo Bernardo Ribeiro de Moraes, e mais atualmente capitaneada pelo Alberto Macedo, né, que defendeu dissertação de mestrado na USP sobre isso, tem um artigo também muito interessante, né, vai identificar o conceito de serviço adotado pelo Constituinte na esfera econômica, né? Eles vão defender que, na realidade, o Constituinte teria adotado o conceito econômico de serviço e aí como sendo qualquer utilidade, qualquer bem imaterial, qualquer fornecimento de bem imaterial. E isso abrangeria, portanto, né, locação, cessão de uso, qualquer atividade que não se confundisse com circulação de mercadorias, né, bens materiais. E o interessante desse artigo do Alberto Macedo, que agora não me recordo, mas foi publicado numa coletânea, né, é o seguinte: o Alberto Macedo primeiro ele vai assim, desenvolver a ideia, né, de que realmente na economia a gente tem essa residualidade do conceito de serviço, como sendo qualquer atividade econômica, né, que não constitua circulação de bens materiais. E aí ele fala do conceito de empresa, né, da separação do direito empresarial com relação ao direito civil. Mas o interessante desse artigo do Alberto Macedo é que ele vai trazer para a gente a seguinte visão. Ainda que a gente se apegue ao artigo 110 do CTN, que assim, por si só, né, não seria suficiente para a gente entender que a Constituição sempre utilizou conceitos de direito privado, que a Constituição pode se utilizar de conceitos técnicos, né, de outras áreas do conhecimento, de conceitos da economia, de conceitos da contabilidade, do próprio sentido vernacular da palavra, né? Mas assim, ainda que a gente entenda que o Constituinte se atrelou ao conceito de direito privado, se a gente analisar o direito privado da época da promulgação da Constituição, já havia um avanço para se considerar que serviço seria qualquer atividade econômica que não envolvesse bens materiais. E aí ele traz realmente a evolução da teoria da empresa, essa separação do direito empresarial com relação ao direito civil. Hoje em dia, se a gente pegar, né, no Código Civil atual, de 2002, se a gente for lá no artigo 966, né, que vai conceituar o que é atividade empresarial, a gente vê que realmente lá existe a disposição de que a atividade empresarial é qualquer atividade econômica organizada, né, para a circulação de bens ou serviços. Então, assim, serviços, a palavra sempre consta ao lado de bens, né, como sendo algo necessariamente complementar, necessariamente residual. Se a gente for no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma conceituação ampla também de serviços. Se a gente for na Lei 8666, na Lei de Licitações, né, a gente também tem uma vinculação ampla do que seria serviços. Então, de acordo com toda essa evolução, assim, da onde se tirou, né, que serviço necessariamente é obrigação de fazer? Qual era o dispositivo legal, mesmo que a gente pegue lá na época da promulgação da Constituição, que nos vincularia a essa ideia de obrigação de fazer?
E aí, assim, surpreendentemente, né, quando a gente vai, a gente analisa até o julgado, aquele julgado lá de 2000, RE 116, 121, que vai falar da alocação pura e simples, em que o STF entendeu que não é possível a incidência do ISS, né, na alocação pura e simples, e aí lá no precedente se falava da alocação de guindaste sem operador. O ministro Marco Aurélio, ele fundamenta o seu voto, que acabou sendo o voto condutor, numa distinção que havia no Código Civil de 2016 entre locação de coisas e locação de serviços. Então, assim, acaba sendo uma diferenciação, a meu ver, extremamente pobre, né? Porque se pegaram dois dispositivos que existiam à época, que não conceituavam também o que era serviço, mas, assim, no entendimento do ministro Marco Aurélio, dessa doutrina mais tradicional, isso demonstraria que serviço necessariamente envolveria uma prestação de fazer e não se confundiria com a mera locação, né? Sendo que, atualmente, se a gente for no Código Civil atual, o artigo que tratava da locação de serviços lá na época do Código Civil de 2016, hoje em dia corresponderia ao artigo que fala do contrato de prestação de serviços, né? E se a gente fosse por essa lógica, os próprios contratos típicos que a gente tem no Código Civil de 2002, contrato de empreitada, contrato de agenciamento, esses contratos, então, também não seriam obrigações de fazer, né? Não seriam prestação de serviços, simplesmente porque não estão lá no mesmo capítulo, né? Na mesma seção dos contratos de prestação de serviços. Então, acaba sendo realmente uma visão muito simplista da coisa, né? E hoje em dia, essa distinção de obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, acaba sendo uma diferenciação muito mais utilizada para os tipos de tutela que você tem quando você faz um determinado pedido numa ação judicial, né? Algo muito mais ligado ao processo civil. Mas pegar essa diferenciação realmente para, né, trazer e entender que por conta disso o legislador constitucional se apegou a um conceito de obrigação de fazer e que isso não pode evoluir, assim, me parece realmente uma visão muito, muito pobre da coisa, né? Então, mais ou menos isso, assim, o debate é mais ou menos esse. Já expondo aqui um pouquinho a minha opinião. Sensacional, Raíssa. Acho que quem não lhe conhecia acabou de entender o porquê que disseram que você é ninja do ISS. Sensacional a apresentação. Acho que você conseguiu, em 13 minutos, reduzir uma complexidade de uma forma palatável e todos aqui acompanharam. Inclusive, você falou um ponto que, assim, particularmente, eu tenho uma ojeriza muito grande, né? O CPN, para mim, naquele capítulo de interpretação, se ele pudesse ser explodido, seria o ideal, né? Porque aqueles artigos, eles não ajudam a ninguém. Eles só criam confusão. A gente fica entendendo que pelo artigo 110 eu fico lá colado e eu não consigo evoluir num conceito de serviço, tem o menor sentido, até porque, como você muito bem explanou aqui, essa dualidade, obrigação de dar e de fazer, ela já não era vista dessa forma, o serviço não estaria separado nessa concepção já naquela época, né? Ou seja, o cidadão pegou um conceito do Código de 2016, quando no Código Civil de 2002 a gente já tem um refresh. E, independentemente de qualquer coisa, a gente já está vivendo um momento, né? E essa pandemia, eu acho que acelerou demais essa mudança, alguns chamam de quarta revolução, ou o que quer que seja. Nós já estamos passando por uma fase onde, de fato, existe uma virtualização da vida, e nessa virtualização novos serviços estão surgindo, e até essa concepção de, como você disse, sim, estou caindo na sua provocação, mas se você fez a provocação, você já sabia que eu ia falar do artigo 109. Claro, Micaela. Entendeu? Não é fácil, mas vamos lá. Mas, assim, eu acho que isso, de certa forma, nos chama também, né, a reflexão, porque nós, hoje em dia, estamos tendo a concepção e o conhecimento de novas utilidades e serviços que a gente antigamente não tinha. Então, fazer uma interpretação, realmente, de uma matriz tributária de forma isolada e descolada da realidade realmente querer voltar ao século passado em termos de interpretação, né? Agora, Raíssa, o que a gente tem, né? E aí, obviamente, essa provocação eu vou te fazer no final com relação à súmula vinculante 31, que eu tenho algumas observações relativamente a ela, mas eu gostaria de que a gente começasse analisando, né? Você falou particularmente do caso 1, que é justamente a questão da alocação de guindaste, onde você tinha aí, se trouxe essa ficção, obrigação de dar, obrigação de fazer,
para se entender que serviço seria uma obrigação de fazer, portanto, uma locação a priori estaria fora desse contexto. E aí eu queria que você falasse um pouco mais dessa evolução jurisprudencial, já focando aí principalmente naquela distinção que veio com relação ao plano de saúde, que adicionou uma nova nota ao critério de serviço, ou seja, sai pura e simples a obrigação de fazer e entra uma concepção de utilidade. O que você poderia falar para a gente aprofundar mais essa discussão teórica? Então, Micaela, vamos lá, né? Aí agora acho que a gente entra realmente na questão da evolução, né, da jurisprudência do STF a respeito do conceito de serviço. Bom, antes de falar dos planos de saúde, né, acho importante a gente falar um pouquinho do caso do leasing, né? Na verdade, foram dois precedentes julgados ao mesmo tempo, os RS 592905 e 547245, né? Nesses julgados, né, do leasing, em que se considerou que não incide o ISS quando o leasing for operacional, né, e incide quando houver leasing financeiro ou leaseback, já se ensaiou, né, um início aí de uma evolução com relação a esse critério de distinção entre obrigação de dar e obrigação de fazer. Só que, assim, já nesse julgado do leasing, muita gente vislumbrou aí uma possível, um início de uma superação do critério pelo STF, e essa superação é falaciosa, na verdade, tanto no caso do leasing quanto no caso dos planos de saúde, né, cujo relator foi o ministro Luiz Fux. E aí, isso que eu acho importante a gente salientar aqui. No caso do leasing, o relator em ambos os REs foi o ministro Eros Grau, né? E aí o ministro Eros Grau, no início do seu voto, ele começa realmente dizendo, né, que o conceito de serviço é mais amplo do que mera obrigação de fazer. Ele até se apega também na expressão serviços de qualquer natureza, utilizada pela Constituição, para dizer, olha, se utilizou a expressão de qualquer natureza, isso já demonstra uma adoção de uma concepção ampla de serviço, né? Só que depois o próprio ministro Eros Grau acaba se fulcrando aí no núcleo do contrato, né, de leasing financeiro, e no caso do leaseback também, para dizer que o núcleo é uma operação de financiamento e que isso é uma obrigação de fazer e, portanto, é possível a incidência do ISS. E outros ministros foram nessa linha também, né, tentando investigar qual seria o núcleo do contrato, chegando à conclusão de que o núcleo desse contrato é o financiamento e que, portanto, isso acaba constituindo uma obrigação de fazer. O ministro que mais se distanciou realmente dessa distinção entre obrigação de dar e obrigação de fazer foi o ministro Joaquim Barbosa. No voto dele, ele realmente fala que o conceito de serviço não é imutável, que há que se evoluir. Ele fala, inclusive, eu vejo uma diferença, né, no voto do ministro Joaquim Barbosa com relação aos demais, porque ele fala que justamente pelo contrato de leasing ser um contrato híbrido, um contrato complexo, a gente não tem que ficar separando as atividades dentro do contrato híbrido para falar, olha, no leasing operacional isso é assemelhado a uma locação, e no leasing financeiro o que predomina é o financiamento, né? De acordo com ele, o contrato é um só, e há ali realmente a oferta de uma utilidade, então, portanto, a gente poderia considerar como serviço. Mas acho que só no voto dele é que realmente eu não vejo essa diferenciação, obrigação de dar, obrigação de fazer, né? Nos outros votos, os ministros realmente continuam se pautando nessa diferenciação. E aí depois, isso foi, o julgamento do leasing foi em 2009, né? Então, muito tempo depois, a gente teve o julgado dos planos de saúde, que foi em 2016. E aí o julgado dos planos de saúde realmente foi noticiado inicialmente como sendo uma grande superação, né, do conceito de serviço adotado pelo STF, porque a emenda desse julgado, ela acabou sendo confeccionada totalmente de acordo com o voto do ministro Luiz Fux, que foi o relator. E realmente, na emenda desse RE, que foi o 651703, julgado em 2016, né, fala-se que não há que se falar em primado do direito privado, a distinção civilista, né, entre obrigações de dar, fazer e não fazer, hoje em dia não deve mais ser observada,
que há que se interpretar a Constituição de acordo com o pluralismo metodológico, que a Constituição pretendeu abarcar, né, na divisão de competências para a instituição de impostos, todas as materialidades, né, ofertadas no mercado de consumo. Então, realmente há toda essa construção, né, para dizer que o conceito de serviço, portanto, né, deve ser visto como uma utilidade oferecida e não necessariamente uma obrigação de fazer. Realmente, o voto do ministro Luiz Fux foi totalmente nessa linha. Só que, novamente, quando a gente analisa os votos dos outros ministros, e aí, assim, eu destaco principalmente o do ministro Edson Fachin e também o do ministro Ricardo Lewandowski. Assim, do ministro Ricardo Lewandowski é um pouco mais sucinto, mas no voto do ministro Fachin a gente consegue ver bem que realmente continua se fazendo a diferenciação com base em obrigações de dar, obrigações de fazer. Porque qual era a discussão, né? A discussão era se os planos de saúde tem a sua atividade centrada somente na restituição, no reembolso das despesas que os médicos, as clínicas, né, têm ao prestar os serviços de atendimento hospitalar para os clientes do plano de saúde. Então, haveria uma mera obrigação de dar, porque haveria uma restituição das despesas efetuadas, né? Ou se haveria aí também uma obrigação de fazer. E aí predominou o entendimento de que, na realidade, assim, uma coisa é a relação entre o plano de saúde e os médicos, as clínicas, né, realmente os prestadores daquele serviço. Outra coisa é a relação entre os planos de saúde e os consumidores, né? Quer dizer, realmente quem é segurado ali do plano de saúde. E aí, nessa relação entre o plano de saúde e os clientes, há uma obrigação de fazer consistente na própria disponibilização da rede credenciada, na própria administração, no próprio gerenciamento, né, do plano de saúde. O Marcelo falou aí usuários, realmente é a melhor palavra. Então, o ministro Edson Fachin fez essa diferenciação, né, e falou que realmente há que se identificar aí uma obrigação de fazer. E aí, por isso, seria possível vislumbrar um serviço e seria possível fazer incidir o ISS. E aí, isso ficou, essa ausência de superação, né, digamos, dessa dicotomia e obrigação de dar, obrigação de fazer, ficou muito clara nos embargos de declaração ao RE 651703. Esses embargos de declaração, eles foram julgados só em 2019, né? E aí, nos embargos de declaração, pretendia-se a modulação dos efeitos desse entendimento. E um dos argumentos era de que o STF teria alterado o critério para a identificação de serviços, né? Inclusive superando a súmula vinculante 31, né? Porque na súmula vinculante 31, você mencionou, mas a gente acabou não falando aqui, né? Mas assim, a súmula vinculante 31 nada mais fez do que cristalizar o entendimento de que é inconstitucional a incidência do ISS sobre a alocação de bens móveis, né? E como isso realmente se pauta na distinção obrigação de dar, obrigação de fazer, então o que se alegava é que teria havido uma superação desse entendimento, uma evolução total para dizer que serviço não é necessariamente obrigação de fazer, é oferecimento de utilidade e que, portanto, teria que se modular os efeitos aí, né, para conceder efeitos prospectivos a esse entendimento. E o ministro Luiz Fux, no voto relator dos embargos de declaração, ele deixou bem claro que em que pese o posicionamento pessoal dele nesse sentido, não foi esse o entendimento que prevaleceu quando se analisam os votos, né, dos demais ministros. Então, realmente não houve essa superação de critério pelo STF, mas ele faz um alerta, e é até interessante porque ele cita o Antônio do Passo Cabral, né, que é processualista, para dizer que esse é um julgamento alerta, que é um alerta de que pode haver, é possível que haja no futuro uma superação da súmula vinculante número 31, né? Mas que essa superação ainda não ocorreu. Então, ele já usa essa técnica, né? Até em homenagem à segurança jurídica, proteção da confiança, né? Para já alertar os jurisdicionados de que é possível que o STF mude de entendimento no futuro, mas ele fala, olha, isso não foi debatido profundamente, né? Os ministros realmente não se manifestaram nesse sentido. Então, assim, muito embora
a ementa desse julgado acabe sendo divulgada como uma grande superação, não houve essa superação pelo STF. Perfeita colocação, Raíssa. Na verdade, a gente vê pela sua exposição o quanto é relevante realmente a pessoa ler o acórdão, né? Isso é um mantra que o PJT já desenvolve, a gente aqui repete bastante, o Fábio está aí, inclusive, nos acompanhando, a gente tem alguns professores do PJT também presentes aqui. De fato, não dá para você extrair o entendimento do julgado se você não lê o acórdão e os votos. Então, sensacional, acho que você já trouxe aí um ponto bastante importante, que é o de análise dos votos, e trouxe também uma visão que eu acho interessante. Na verdade, essa posição, esse posicionamento do ministro Luiz Fux ao indicar que a súmula vinculante 31 poderia ser superada, na verdade é um signaling, né? Uma indicação do Supremo de que há uma tentativa futura, de que há possibilidade futura de superação desse precedente. Agora, eu queria até ouvir qual a tua percepção com relação ao voto dos demais ministros, no seguinte sentido, para mim, particularmente, me soou uma forçação de barra gigante você dizer que no plano de saúde você tem efetivamente uma obrigação de fazer. Porque a obrigação de fazer, na verdade, só se instaura quando você usa o plano. Você paga não necessariamente usando, né? Então, assim, eu acho que tem muito mais o racional de efetivamente, e aí eu concordo com o Fux integralmente, no sentido da gente focar numa utilidade, porque eu pago o plano para eu ter o direito de, em um dado momento, se eu precisar ir para uma rede credenciada, eu ir lá. Agora, ninguém quer pagar o plano de saúde para usar, né? Afinal de contas, ninguém quer ter problema de saúde. Esse é o ponto. Então, acho que houve ali uma forçação de barra um pouco grande no voto de alguns ministros para poder chegar a essa lógica. Você vai ter uma obrigação de fazer porque você tem um cadastro dos hospitais, dos médicos que estão à disposição para os seus respectivos usuários. Sim, mas não é um fazer imediato, é um fazer no momento que eu funcionar esse fazer, mas eu pago independentemente de eu acionar o fazer. Né? A maioria dos planos funciona assim, então... Eu concordo, Né? Micaela. E mais, assim, uma coisa que eu achei muito forçada também nesse julgado foi a distinção que fizeram entre operadoras de plano de saúde e seguradoras de saúde. Porque isso foi suscitado também, inicialmente a tese incluiu as seguradoras e aí posteriormente nos embargos de declaração tiraram esses seguradores de saúde, né, da tese fixada. E eu não vejo, até o ministro Marco Aurélio fez essa ressalva no voto dele, ele falou, olha, se fosse tributado por algum imposto, seria pelo IOF, né, porque isso seria uma atividade de seguro. Então, realmente, eu não vejo essa diferenciação que os ministros fizeram para tirar, né, as seguradoras e falar que as operadoras não prestam uma atividade de seguro. Então, isso eu também acho importante falar. Não, excelente ponto, realmente. Esse foi um debate bem intenso à época, porque as seguradoras estavam tremendo, tinham que pagar ISS, mas, ao fim e ao cabo, realmente, o tipo de atuação ela é muito similar, né? O distinguish ele não foi bem feito, e, inclusive, a gente repara que houve ali uma questão mais ligada ao fato disso não ter sido tratado originariamente, você está fazendo um julgamento meio que, né? Do que efetivamente você aproveitar e prestar jurisdição com relação à concepção plena, né? Mas eu queria até te perguntar nessa evolução, ou seja, claro estando que não existiu efetivamente uma adesão, por mais que haja forçação de barra ou não, ao fato da gente começar a compreender essa expressão serviço como algo além descolado da obrigação de fazer necessariamente, veio o julgamento da franquia, que também gerou uma certa comoção em relação a como fica a concepção de obrigação de dar e de fazer novamente a súmula vinculante 31 pulando nos ares aí. E aí, qual a tua visão em relação a esse julgado? Antes de falar da franquia, Micaela, só comentar que o Marcelo está falando que ele vislumbra, né, uma prestação de serviço pelo plano, e ele diz que a grande diferença para o seguro-saúde é a amplitude do contrato, porque no seguro-saúde o consumidor não fica limitado a redes de profissionais, clínicas, hospitais. Esse foi um dos argumentos, assim, embora alguns ministros realmente acabaram dando provimento aos embargos de declaração para excluir as seguradoras de saúde, simplesmente porque isso não fazia parte do objeto da ação, né? Mas além de, mas alguns ministros chegaram a adentrar nessa discussão, e esse foi um dos argumentos, o fato de haver reembolso
das despesas para o usuário, né? No caso de seguro-saúde. Mas eu não sei, assim, eu não acho que isso faz com que uma operação tenha natureza de seguro e a outra não. O fato de haver reembolso e o fato de não haver reembolso, não sei, na minha opinião, não consigo vislumbrar, ainda que o escopo de um seja, né, seja mais amplo do que de outro, eu não vejo essa diferenciação na atividade em si. Não sei se Marcelo quiser fazer alguma consideração. Eu particularmente também não vejo, não, até porque reembolso a gente pode ter eventualmente nos dois, tá? E hoje em Então, dia a assim, gente trata tudo como sendo a mesma coisa, né? Assim, inclusive para fins regulatórios também. Exatamente. E assim, eu entendo a visão dele. Ele acha que existe uma prestação de serviço pelo fato de você pagar e de você ter utilidade. Mas aí eu acho que existe a diferença entre utilidade e serviço, né? Eu acho que tudo é serviço, mas de fato a gente tem aí uma utilidade. Afinal de contas, eu estou pagando para não usar. Mas é claro, isso aí é uma discussão longa, né, meu filho? Como você mesma colocou aí, milhares de coisas a serem trazidas aí nesse contexto. Mas vamos lá. E vamos franquia? Lá, então. Então, o caso da franquia é recente, né, de maio de 2020. Foi o tema 300 da repercussão geral, relator ministro Gilmar Mendes. E aí, no julgado da franquia, de novo, né, a gente tem essa diferenciação entre obrigação de dar e obrigação de fazer. Só que o próprio ministro Gilmar Mendes, ele se remete ao julgado dos planos de saúde para dizer o seguinte: olha, o que ficou estabelecido o ISS pode incidir quando a obrigação for só de fazer ou quando a gente tiver uma obrigação mista, quer dizer, uma mistura entre obrigações de dar e obrigações de fazer, mas sem a necessidade de investigar a preponderância. Então, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, e acabou sendo o que prevaleceu no caso da franquia, o contrato de franquia, na verdade, é um contrato híbrido, né? Um contrato complexo. Eu até nem acho certo a gente falar que é uma obrigação mista, porque são coisas diferentes. Uma coisa é a gente ter uma obrigação de dar com uma obrigação de fazer. Por exemplo, se a gente pegar o caso da construção civil com fornecimento de materiais, né? Aí realmente a gente tem uma obrigação de dar e uma obrigação de fazer, tudo inserido no mesmo contrato. Agora, a franquia é um contrato típico, é uma figura à parte, então é um contrato híbrido, complexo. Mas, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, se houver algum envolvimento de uma obrigação de fazer, e se isso constar, se aquele contrato constar da lista anexa da Lei Complementar 116, né, da lista de serviços, há incidência de ISS. A gente não tem que ficar investigando qual é a atividade preponderante, né? O voto vencido, nesse caso, foi justamente no sentido contrário, que foi do ministro Marco Aurélio, e o ministro Marco Aurélio vem se posicionando desde então no sentido de que a gente deveria sim investigar qual seria a atividade preponderante, qual seria a atividade fim, né? Então, para ele, no caso da franquia, o que a gente tem, né? A gente tem uma mistura de cessão de uso de marca, de assistência técnica prestada, né, pelo franqueador ao franqueado, de direito de distribuição daqueles produtos ou daqueles serviços. Mas o que predomina, realmente, se a gente for pensar, é a cessão de uso de marca, né? Quando a gente pensa na assistência técnica, né, na assessoria prestada pelo franqueador, isso parece muito mais uma obrigação acessória, né? Mas realmente, se a gente pensasse no que preponderaria, seria a cessão de uso de marca. Mas o que ficou definido nesse julgado foi que, olha, não importa, existe alguma obrigação de fazer envolvida e, como o legislador complementar resolveu colocar isso na lista anexa, o que prevalece é esse critério objetivo, né, de eleição aí pelo legislador complementar. E aí o interessante, Micaela, também acho legal comentar, é o seguinte, que o STF, ele, como premissa, né, nesse julgado das franquias, ele diz que a cessão de direito de uso de marca é uma obrigação de dar. Né? Ele usa isso como premissa. Só que o STF admite a incidência de ISS nos contratos puros de cessão de direito de uso de marca. E recentemente houve embargos de divergência, num caso de cessão de direito de uso de marca, para dizer justamente que haveria uma contradição entre o entendimento do STF, tanto na alocação de bens móveis, né, quanto nesse julgado da franquia, porque ele usou como premissa que a cessão de direito de uso de marca é uma obrigação de dar,
e o entendimento dele quando diz que, olha, não importa, consta da lista complementar, então é possível incidir ISS na seção de direito de uso de marca. E aí esses embargos de divergência foram rejeitados porque, em tese, não haveria uma identidade, uma similitude fática entre as hipóteses, né? O que, assim, até eu estou fazendo uma disciplina no mestrado, que é a análise crítica, né, da jurisprudência, análise dos precedentes, que é até com o Queiroz e o Carlos Alexandre, né? E a gente discute muito essa falha, né, do Supremo Tribunal Federal em identificar a ratio decidendi dos seus julgados. E aí a gente fala, olha, foi uma conclusão que a gente adotou, né, nas aulas que já passaram, assim, o ideal seria que as teses fixadas em repercussão geral espelhassem a ratio decidendi dos julgados. Só que, infelizmente, não é o que a gente vê. O que a gente vê é que as teses fixadas, elas só resumem ali a conclusão. Então, assim, a tese fixada, nesse caso das franquias, foi inconstitucional, é constitucional a incidência de ISS, né, sobre os contratos de franquia. Mas não se identifica a razão de decidir, né, desse entendimento. E aí, com base nisso, a gente não consegue falar que há efetivamente uma contradição, porque eles só pegam a tese fixada e falam, não tem similitude fática, né? Perfeita colocação. Perfeita. Aliás, bem-vinda aí, Tatiana. Oi, Tati. Entrando aqui na nossa live. Prezei um pouquinho. Olá, Raíssa. Eu avisei. Olá. Aqui. Gente, desculpa aí pelo atraso, estava dando aula. Aí acabei de finalizar, tô entrando aqui, tô vendo onde o bonde tá para tentar me circunstanciar no debate. Vamos lhe colocar no bonde. O negócio é o seguinte, estamos falando aqui do julgado da franquia, tá? E a Raíssa estava fazendo uma colocação muito interessante, demonstrando a incoerência e até debatendo aquela matéria que vocês estão dando lá na UERJ com relação à crítica da jurisprudência, onde se fala da necessidade de haver uma exposição na tese fixada quando em repercussão geral, da ratio decidendi do julgado, e não aquela síntese que eles colocam, né, que na verdade não é nada, aquilo ali é basicamente uma conclusão objetiva daquilo que se extrai da ementa, mas ao fim e ao cabo não é a ratio decidendi, nem sempre casa com a ratio decidendi, né? Um dos casos que a gente já debateu bastante foi até ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Será que a ratio decidendi é tirar o ICMS ou é tirar o tributo da base de cálculo do PIS da COFINS, porque se entende que isso não integra o conceito de receita, né? Então ela estava justamente fazendo essa crítica, colocando que isso gera uma dificuldade, gera incongruência. Né, Raíssa? Você estava falando, inclusive, daquela questão relativa à sessão de direito de uso de marca. Exatamente. O que eu estava falando, Tati, é que no caso da franquia, um dos fundamentos, na verdade, assim, a construção do raciocínio do STF, da maioria, né, dos ministros, há uma obrigação mista, aliás, há um contrato híbrido, um contrato complexo que envolve obrigações de dar e obrigações de fazer. E qual seria a obrigação de dar, principalmente? Seria a cessão de direito de uso de marca. E a obrigação de fazer seria a assistência técnica prestada ali pelo franqueador, né? E aí entendeu-se que não importa qual é a atividade preponderante, se houver alguma obrigação de fazer e a atividade estiver prevista ali na lista anexa da Lei Complementar 116, incide ISS. Respeita-se aí a vontade do legislador complementar. Então, se a gente pegar a ratio decidendi desse julgado, entendeu-se como premissa que a cessão de direito de uso de marca é mera obrigação de dar. Então, pela linha de coerência do STF, se o STF continua adotando a diferenciação obrigações de dar, obrigações de fazer, para definir se incide ISS ou não, e se a gente ainda tem em vigor a súmula vinculante 31 e o entendimento de que não pode incidir na alocação pura de bens móveis, o STF não poderia entender que incide ISS sobre os contratos de cessão de direito de uso de marca. E o STF entende isso. E aí, recentemente, a gente teve embargos de divergência alegando justamente isso, que haveria uma divergência interpretativa aí dentro do STF. E o STF rejeitou esses embargos de divergência falando, não, as hipóteses são diferentes. Uma coisa é alocação, outra coisa é franquia e outra coisa é cessão de direito de uso de marca. Mas talvez, se a tese de repercussão geral fosse mais completa e abrangesse ali a ratio decidendi, a gente teria aí essa comprovação da divergência, né? Entendi. Mas aí
o que eu colocaria para tentar agregar esse debate é o seguinte: premissa para colocar esse elemento como pertencente ao precedente é que ele seja ratio-decidente, é que ele seja fundamental para a conclusão. E aí me parece que existem duas formas de a gente interpretar esse contexto argumentativo. Por um lado, a gente pode entender o seguinte: o Supremo ele convergiu para esse entendimento porque ele identificou que existe uma relação híbrida, uma natureza híbrida nesse contrato, e a obrigação, a cessão de direito de uso de marca tem natureza de obrigação de dar. Por isso, no contexto da natureza híbrida, o tributo que incidiria seria o ISS. Interessante. Ou então, mas ele não foi pela preponderância. Ou então, ele pode ir pelo seguinte lado: olha, não importa a natureza híbrida, não importa o que é obrigação de dar, o que é obrigação de fazer, se a lei complementar decidiu. E uma premissa para a lei complementar exercer de maneira legítima o seu papel pacificador é que ela esteja pacificando algo que seja de fato conflitivo. Então, não poderia ser algo que é efetivamente uma obrigação de dar. Tem que ser alguma coisa que gera uma duvidazinha. Então, eu só fico assim refletindo se efetivamente a afirmativa de que no licenciamento, na concessão de uso de marca, tem-se uma obrigação de dar, se isso foi ratio-decidente mesmo, ou se foi só uma afirmativa que recrudesceu a argumentação e que convergiu para o argumento forte, que é a deferência à lei. Se eu não me engano, nesse julgado das franquias, como votos declarados, a gente só teve o do Gilmar Mendes e o do Marco Aurélio, que foi a divergência. Eu acho que os outros ministros só seguiram o relator. Então, assim, no voto do ministro Gilmar Mendes, ele fez essa construção de que é um contrato híbrido, então envolve os dois tipos de obrigação. Então, assim, me parece que seria, né? Seria ratio-decidente. Mas eu entendo o seu ponto também no seguinte sentido: na verdade, o que o STF ele não tá. O que importa ali não é a obrigação de dar, o que importa é que existe alguma obrigação de fazer, né? Então, assim, se existe alguma obrigação de fazer e está na lei complementar, é isso que importa, e aí ali a questão da cessão de direito de uso de marca seria quase que um obter dictum, não sei. Mas eu acho que não, eu acho que a construção envolve isso também. Na minha opinião, não sei. Para mim, e aí a gente vai entrar em breve na discussão do 3142, que eu acho que ela ajuda a gente desenhar essa estrutura, porque claramente o que a gente tem aqui é um problema de premissa do voto, né? Imagina o seguinte: o Supremo está dizendo que ele não vai usar preponderância, então ele está, de certa forma, anuindo, como você também colocou, Tati, no sentido de eu vou respeitar o que a lei complementar trouxe. Então, se a lei complementar como pacificadora de conflito colocou aquilo na lista anexa, eu vou me envergar isso e vou aceitar. Beleza, está dentro do conceito de serviço, não importa aqui se tem obrigação de dar junto, se não tem. O que importa é que estamos aqui nessa, né? Ainda não tinha ficado muito claro a questão do contrato complexo, porque até então no STJ, o contrato complexo ele não era sujeito à tributação de modo algum. Né? Ou seja, você não tributava porque você não conseguia localizar a questão. E aí, já na franquia, eu achei interessante a distinção que a Raíssa trouxe, de fato muito válida. Existe uma diferença efetiva quando a gente pensa em um contrato misto ou um contrato complexo. São questões diferentes, né? Mas, efetivamente, ali ele procurou dar essa preponderância à lei complementar. Coisa que, no meu sentir, não aconteceu exatamente dessa forma no julgamento da 3142. Mas você queria fazer uma colocação. Então, antes da gente entrar na 3142, faça a sua colocação. Não, eu acho que eu só queria fazer uma observação no seguinte sentido. Porque eu ainda não tô... Eu teria que revisitar esse voto da franquia para afirmar com contundência isso, mas de maneira mais abstrata, eu acho que um voto ele pode ser super claro e super transparente
transparente, claro, bem escrito a respeito de um argumento e esse argumento não ser ratio-decidente. E não precisa ser uma confusão ou talvez um argumento que não seja pertinente à resolução do caso, como, por exemplo, foi aquela questão da interpretação da imunidade do ITBI e atividades imobiliárias que apareceu no julgado do ITBI do excesso, tipo, nada a ver aquele argumento. Então, não precisa ser um argumento tão mal desenvolvido ou tão fora do escopo da questão tratada para ser obter dictum. E aí, nesse contexto da franquia e da natureza híbrida do contrato, o que me parece possível é que a argumentação da parte do contrato que diz respeito a uma obrigação de dar e a parte do contrato que diz respeito a uma obrigação de fazer, isso somente circunstancia a legitimidade da lei complementar em exercer o seu papel pacificador, porque traria dúvida legítima. E aí, não necessariamente naquela parte, ela estaria dentro do precedente em si. É só que em relação a isso que eu ficaria com dúvida, mas de fato, assim, eu teria que revisitar o precedente. Mas eu tô doida para você ir aí na nova referência, porque em relação a esse julgado eu efetivamente tenho outras considerações a fazer e quero muito ouvir a Raíssa a respeito também, porque eu acho que talvez a gente convirja. Com certeza. Raíssa, vamos aí fazendo um overview geral para 3142, que a gente tem muita coisa para debater nessa DI. Vamos lá. Na 3142, né, se discutiu, foi recente também, agosto de 2020, né, o ministro Dias Toffoli foi o relator, e se discutiu a constitucionalidade da incidência do ISS no item 3.04 da lista, né, que é o compartilhamento de infraestrutura de ferrovias, rodovias, postes, dutos, condutos, né, a locação de ferrovias, de rodovias, enfim. E aí o cerne da questão, né, era se isso também seria uma mera obrigação de dar, porque meramente se disponibiliza aquela funcionalidade, mas sem necessariamente um esforço humano, uma obrigação de fazer por parte de quem aluga, né, do locador, ou se haveria uma obrigação de fazer envolvida também. E aí, o raciocínio que acabou constando, né, do voto relator do ministro Dias Toffoli foi no seguinte sentido. Me parece também, Micaela, que o Dias Toffoli ele, não deu importância à preponderância, tá? Na minha opinião. Porque ele disse o seguinte, olha, se a gente considerar isoladamente essa atividade de locação de ferrovias, postes, né, enfim, isoladamente, isso é uma mera locação, e aí a gente vai aplicar o raciocínio da súmula vinculante número 31. Então, não seria possível a incidência do ISS. E aí, aquelas obrigações meramente acessórias de manutenção do bom estado da coisa, né? Garantia do uso pacífico da coisa, isso não é suficiente também para caracterizar uma obrigação de fazer e atrair a incidência do ISS. Mas se a gente vislumbrar uma obrigação de fazer que esteja baralhada com a obrigação de dar, né, e não for possível sedimentar, separar essas atividades, é possível fazer incidir o ISS sobre tudo, né? Então, assim, a lógica, a meu ver, foi mais ou menos a seguinte. Se for só a locação da ferrovia, do poste, do duto, pura e simples, não vai incidir ISS. Se houver as duas obrigações misturadas, aí a gente tem que ver se a gente consegue separar ou não, né? Seja pela natureza da atividade, seja pela questão da contraprestação. Se a gente conseguir separar, a gente vai conseguir fazer incidir o ISS só sobre a obrigação de fazer. E não haveria incidência sobre a obrigação de dar. Mas se pela análise fática a gente não conseguir separar essas obrigações,
o ISS vai incidir sobre tudo. E aí ele dá como exemplo a própria manutenção da ferrovia, no caso de, né, de aluguel da ferrovia. Só que, assim, para mim fica uma coisa muito etérea, né? Porque, assim, a manutenção do bom estado da coisa não seria suficiente para fazer incidir o ISS. Mas que manutenção seria essa, então, que seria relevante o suficiente para constituir uma obrigação de fazer, né, e atrair a incidência do ISS? O que seria, assim, o que seria exigido do locador, né, para que essa manutenção fosse relevante? Não ficou esclarecido, né? Ele só menciona isso como exemplo e deixa no ar. Então, realmente, fica uma coisa assim, a gente fica sem saber. Eu acho que acaba que se dá um grau de subjetividade muito grande para o julgador, né, no caso concreto, porque o juiz, no caso concreto, é que vai analisar, né, se de fato existe ali alguma obrigação de fazer que ele ache relevante para que o ISS possa incidir ou não. Excelente, bom, Tati, como eu estou falando feito uma matraca até então, eu vou deixar você começar a fazer os questionamentos, aí depois eu entro. Não, então tá, já vou até então direcionar um dos meus pontos assim, de maior dúvida quando se fala em ISS, em conceito de serviço, nos precedentes do Supremo em relação aos variados casos que envolvem as controvérsias de ISS. E é o seguinte, como a Raíssa falou, se a gente olha para a materialidade da coisa, a gente renova a discussão. Toda vez que um novo caso, um novo contrato, um novo caso concreto efetivamente é apresentado para ser apreciado pelo juiz. E o precedente do Supremo, ele acaba tendo pouca força, ele dá uns parâmetros, mas ele pode dar parâmetros de muita vagueza, como é esse exemplo que a Raíssa acabou de ilustrar com muita eloquência. E aí, outra alternativa que o Supremo poderia ter é falar: dane-se a materialidade. A materialidade é confusa mesmo. Vamos deixar a lei complementar resolver uma situação conflitiva. Então, se está dentro da lei complementar, estaria legitimada a incidência. Não sei, me parece que a deferência à lei complementar seria uma opção da corte que teria maior eficácia, que atribuiria aos precedentes uma maior eficácia, mas pode ser uma percepção a priorística. O que você acha, Raíssa? Então, Tati, é que eu acho que, assim, a gente deve, sim, ter deferência ao que foi escolhido pelo legislador complementar. Aí eu vou até citar aqui o Gustavo da Gama, né, que é meu orientador do mestrado, que ele fala em dupla presunção de constitucionalidade da lei complementar, quando ela visa dirimir conflitos de competência, que haveria um ônus argumentativo reforçado para desconstituir aquele critério eleito. Mas eu acho que algum conteúdo mínimo a gente tem que ter nas materialidades na repartição de competências, né, de impostos na Constituição, porque senão o legislador complementar pode dizer que qualquer coisa é serviço, né? E aí, assim, a dúvida é realmente o que a gente vai adotar como critério mínimo. E aí, assim, sem querer adiantar, né, mas já adiantando, discute-se, né, se a distinção entre tipos e conceitos faria alguma diferença, né, nisso, porque quem adota a visão de tipos, né, tende a adotar uma visão mais fluida, né, dessas materialidades. Elas teriam ali características que poderiam ser mutáveis, né? E quem adota a visão de conceitos normalmente adota uma visão fechada, né, de propriedades necessárias e suficientes para que aquilo se verifique. Só que o que eu defendo, e aí estou citando muitos professores do mestrado, mas até na linha do professor Queiroz, né, é que, assim, pelo menos para essa discussão, eu vou muito na linha dele de que, na realidade, não importa se é tipo ou se é conceito. Mesmo que a gente entenda que é tipo, algumas características vão ser necessárias e irrenunciáveis,
né? Porque é isso, assim, a gente tem que ter algum conteúdo mínimo, ainda que a gente entenda que outras podem ser manipuláveis, né? Mas algum conteúdo mínimo a gente tem que ter. E aí é isso, assim, qual vai ser o conteúdo mínimo? É obrigação de fazer ou é utilidade material? Eu acho que se a gente entender que é obrigação de fazer, aí, assim, a gente não pode entender que tudo que está na lei complementar é tributável pelo ISS. Porque, por exemplo, realmente aqui, locação, sublocação de ferrovias, rodovias, postes. Se houver a mera locação, né, realmente, se a gente não existe ali uma obrigação de fazer. Agora, se a gente entender que aquilo é o fornecimento de uma utilidade, aí sim, aí a gente consegue encaixar. Então, eu acho que é importante sim, a gente não pode também assim, achar que o legislador complementar tem a última palavra, né? Acho que Não, de fato, até preciso me retratar, porque eu não discordo disso que você afirmou. Me parece apenas que em determinadas situações, o que seria fundamental, e talvez a gente não estaria resolvendo conflitos, mas talvez só transladando em que campo o conflito vai se dar, é na a manifestação, uma manifestação, né, uma materialidade que tem natureza híbrida ou complexa, ou que não é evidentemente algo ou outro algo, isso levaria a uma legitimidade da lei complementar a exercer a sua função pacificadora. E nessas circunstâncias, se ela for legítima, ou seja, se ela estiver legislando a respeito de uma situação conflitiva de verdade, que diz respeito a uma materialidade que tem natureza complicada, teria conteúdo mínimo. Presume-se conteúdo mínimo. E aí seria mais ou menos garantia, né? Você somente abriria a mão do critério do conteúdo mínimo. Concordo. Só queria fazer uma colocação. Para você chegar à conclusão, tá, de que a questão é tão complexa a ponto da gente fazer uma deferência à lei complementar para deliberação e definição da questão, ou seja, da tributação pelo ISS, a gente vai ter que analisar a materialidade. Então, um ponto que a gente acaba chegando, até para a gente entender o quão complexo é isso ou não. E também a própria definição do critério da preponderância. Veja, será que para eu definir se é complexo ou não, eu preciso analisar se existe uma preponderância da atividade ou simplesmente o fato de existir uma obrigação de fazer já me daria o conteúdo mínimo necessário para que eu possa atrair a tributação pelo ISS, aliado ao fato disso estar previsto na lei complementar. Agora, veja, eu não consigo... Tem um lado negativo disso, que é a gente jogar... Não, tem um lado negativo disso, que é a gente jogar para o legislador complementar seguir essa orientação. Porque quando o legislador complementar ele legisla no cumprimento do 146, inciso 1º, pacificando, ele tá pegando um conflito e escolhendo um lado. Ele está fazendo o que o Poder Judiciário faz, só que no campo legislativo. Só que o Poder Judiciário está habituado a avaliar as coisas conforme a Constituição. O legislador complementar também deveria o fazer, mas me parece que em muitas situações ele parte do pressuposto de que o seu texto ele já vai ser interpretado à luz da Constituição e não firma um compromisso tão forte nas escolhas que faz. Então, acho que seria um efeito colateral ruim da gente jogar o papel preponderante para a lei complementar do que para a análise das materialidades. Eu tenho uma dúvida, tá? Sinceramente, esse é um ponto que eu queria colocar para debate, ouvir a opinião também da Raíssa, no seguinte sentido. Para mim, não dá para a gente resolver a questão do ISS, esse foi um debate, inclusive, que apresentou esse tema hoje foi a Mariana, ela está aqui assistindo a gente, lá no debate do PJT. O que me parece é que a gente ainda não definiu no Supremo Tribunal Federal se a gente vai utilizar o critério da deferência à lei complementar, está na lei complementar ok, se a gente vai utilizar o critério da preponderância, até que ponto é tão relevante, ao fim e ao cabo, a gente discutir efetivamente a existência de uma obrigação de fazer, mas eu acho que é importante que a gente faça, na verdade, a conjugação.
Eu vejo a solução da questão do ISS, ela não vai nunca abandonar a necessidade de uma análise do contrato e uma análise da obrigação para você poder entender efetivamente se você tem um conteúdo mínimo de fazer. Se você não tiver um conteúdo mínimo de fazer ou não ligar isso à utilidade, a gente não consegue fazer mais nada no âmbito do ISS. Agora, como é que eu vou bater o martelo se eu vou entender que existe uma necessidade de analisar a preponderância, ou se eu vou dar a deferência ao legislador complementar pelo fato dele já ter feito essa escolha por mim, eu acho que aí é um elemento que a gente vai ter ainda que necessitar de um aprofundamento do STF. O que vocês acham? Uma solução, porque se a gente pensasse também, então seria melhor que não tivesse lista de serviços, seria melhor que houvesse num critério, né, uma definição do que seria serviço, geraria talvez até mais problemas, né? Então, assim, eu acho que realmente o grande problema é a nossa divisão, né? E de talvez, enfim, aí pensando em reforma tributária, realmente hoje em dia, com toda a evolução que a gente tem, né? Evolução tecnológica, novas atividades, digitalização da economia, assim, ficar fazendo diferenciação, o que é circulação de mercadoria, o que é prestação de serviço, o que é obrigação de dar, o que é obrigação de fazer, o que é mera disponibilização e o que é obrigação de fazer, né? Assim, talvez fosse melhor se a gente tivesse um critério unificado. Mas aí, enfim, tem todo o problema federativo nisso também, e é bem complicado conciliar os interesses. Mas eu concordo com você, assim, eu acho que a gente sempre vai ter que ter uma análise casuística, assim, o que a gente tem hoje em dia é esse mecanismo, né, de levar para o judiciário e aguardar a decisão do STF. Agora, o que é importante, e aí eu acho que o STF, infelizmente, peca muito nisso, é em criar critérios coerentes, né? Ele não pode, uma hora, falar que é utilidade, outra hora falar que é obrigação de fazer. Uma hora dizer que a preponderância é importante, outra hora dizer que não, né? Então, assim, realmente a gente tem que ter alguma segurança nisso. E aí, talvez essa segurança construída pelo STF seja, inclusive, uma baliza para as próximas inclusões aí pelo legislador complementar, né? Acho que seria mais ou menos essa linha. E aproveitando, então, essa sua fala, nessa linha da gente ver em alguns julgados o endosso de um conceito de serviço que fica mais aproximado de uma obrigação de fazer, e em outros julgados de utilidade, o que você acha que seria... Aí eu te coloco lá numa posição de magistrada, também de ministra do Supremo, Raíssa. Quais são as repercussões que você visualiza? Óbvio, tem a repercussão evidente de... a partir do momento que você caminha para a utilidade, você abre bastante as possibilidades do ISS. Mas e aí dentro desse cotejo, das repercussões distintas de você adotar um conceito ou outro, o que te parece mais conveniente e mais adequado à luz da Constituição e à luz da realidade também? Então, Tati, é engraçado, assim, porque quando eu comecei a estudar o tema do ISS, há um tempo, eu acabava sempre concordando com essa questão de obrigação de dar, obrigação de fazer, porque é meio intuitivo. Quando a gente pensa, assim, como leigo, a gente fala, nossa, realmente, prestação de serviço, a pessoa tem que fazer alguma coisa, né? Tem que ter um esforço humano ali. Só que, refletindo melhor sobre o tema e lendo sobre o assunto, eu acho que faz muito mais sentido a gente pensar na ideia realmente de utilidade, e aí utilidade imaterial, né, de bem imaterial. Eu sei que tem toda a discussão se mercadoria necessariamente é um bem material ou um bem imaterial, mas assim, eu não consigo, nenhum critério vai ser perfeito, né? Eu não consigo pensar em um terceiro critério. Então, realmente, entre obrigação de fazer ou utilidade imaterial, eu tendo para utilidade material. Até realmente, assim, pela questão do conceito econômico, por uma análise histórica, assim, se a gente olhar na própria Constituição Federal, a Constituição usa atividade econômica como sinônimo de circulação de bens e serviços, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no início da live. Mas realmente, assim, até num contexto histórico, sistemático, eu acho que faz mais sentido pensar em utilidade material. Só que uma reflexão que eu venho fazendo é a seguinte:
a questão da utilidade material, para mim, resolve a questão, a incidência do ISS sobre essas atividades de locação, de licenciamento, de cessão de direito de uso, mas não resolve, a meu ver, a controvérsia entre ICMS e ISS. Porque da mesma forma que a gente tem obrigações mistas e contratos híbridos, né, que vão envolver obrigações de dar e obrigações de fazer, a gente vai ter também uma utilidade material que estaria consubstanciada ali naquele bem, na mercadoria, e uma utilidade imaterial, que seria referente a todo aquele esforço intelectual, né, prestado pelo fornecedor. Então, assim, o que eu acho que nesses casos de conflito de ISS e ICMS, talvez seja interessante a gente pensar na preponderância. Porque, de fato, assim, ou a gente interpreta da seguinte forma, não tem critério, o único critério é o critério objetivo mesmo. Nesses casos, o que vai importar é a decisão do legislador complementar. Ou se a gente quiser buscar, talvez, uma maior coerência para o sistema, a gente tem que pensar na preponderância. É a minha visão sobre o tema. Eu gostei bastante dessa tua colocação, porque, na verdade, você criou uma estrutura pautada no seguinte contexto: a partir do momento em que você está analisando um eventual conflito de competência para a tributação de um objeto, né, um bem, a gente pensa no seguinte critério: se eu tenho a preponderância de uma obrigação de fazer, eu tributaria pelo ISS. Se eu tenho uma preponderância de uma obrigação de dar, eu tributaria pelo ICMS. E aí, na verdade, quando eu estou sem essa discussão de conflito de competência e eu estou analisando efetivamente se existe um conteúdo mínimo de dar ou de fazer, se existe um conteúdo mínimo de fazer num contrato que seja complexo, na realidade, se o legislador complementar o elevou a status de ensejar a tributação pelo ISS, consequentemente eu resolvo. Ou seja, você trouxe dois critérios com aplicações distintas a depender da situação do conflito de competência. Eu gostei da sua sugestão, achei bastante interessante. Mais ou menos isso, Micaela. Bem viável. Não, também curti. Né? É interessante, porque ela utilizou um critério, e tem todo sentido, porque, veja, gente, eu tenho uma complexidade. Hoje a gente estava num debate aqui, só congratulando a presença do professor Gustavo da Gama, que também está assistindo. Obrigado pela presença aí. Sacalém, a Pri Sacalém, que está aqui também, queridíssima. Posso então, aproveitar assim, também, Micaela, eu vi que o Paulo André Bonfadini, que é juiz federal também, eu trabalhei com ele há anos atrás, ele também fez um comentário aqui elogiando, queria agradecer também a presença. Mariana também faz mestrado com a gente, Mariana Cavalcante. muito bom a presença de todo mundo aqui, mas eu acho que essa sua construção, ela tem sentido e existe uma dificuldade muito grande, para mim particularmente, o critério da prevalência, ele é muito atraente, mas ele é um critério que gera complexidade, que na verdade a definição ela vai acabar sendo dada para um perito, né? Porque quem é que vai definir qual é a prevalência de uma atividade? Não necessariamente será tão intuitivo assim. A gente tem complexidades e complexidade em operações, em contratos. Então, eu vou acabar dando ao perito a definição. Você diz o que prevalece aqui. É o fazer, é o dar, é o quê? Né? E um outro ponto que eu queria trazer para a ponderação de vocês é o seguinte. Inegavelmente, a questão do ISS é uma questão que envolve fatos e provas. Envolve. Né? Envolve a materialização do fato, ela deve ser muito bem feita. Caso contrário, a gente não consegue alçar discussões jurídicas sobre o fato. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: não existe uma complexidade maior a partir do momento que eu vou ter esse debate fático para a materialização e fixação da questão e do ponto controverso, de levar esse assunto depois a tribunais superiores, depois que fixada a questão, ou vocês veem uma viabilidade de trabalhar com isso, ou qual seria o ponto nodal de distinção entre a complexidade fática da questão e levar essa complexidade fática ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ para uma análise própria? Então, Micaela, assim, eu concordo com você que é complicado. Eu acho que a ADI 3142 mostrou isso, né?
Porque é mais assim, o STF mais ou menos ficou aí no meio de campo. Ah, olha, vai ter que ser analisado um caso concreto, se realmente tem uma obrigação de fazer envolvida e se dá para separar ou não, seja pela materialidade, seja pela contraprestação financeira. A gente vê assim que na prática, se a gente for tentar racionalizar esses critérios, na prática é assim, olha, julgador, no caso concreto, veja, né? Analise. Então eu acho que realmente é complicado. Mas assim, em alguns, talvez alguns contratos tenham menos peculiaridades, né? E tem uma similitude maior e possam ser levados aí. Até a gente vai falar, acho que a gente vai falar dos casos das farmácias de manipulação, já é uma coisa que, a meu ver, assim, dá para pacificar, porque eu não vejo distinções fáticas, né, que serão feitas no dia a dia, assim, de fato, se o medicamento for manipulado, né, sob encomenda, de acordo com o que o STF fixou, prevalece aí o caráter de serviço e incide o ISS. Aí, assim, o que poderia distinguir, né, na prática? Acho que não... então, eu acho que vai depender do caso. Perfeita colocação. Eu queria só chamar a atenção para um ponto que é justamente o seguinte: quando você tem uma discussão de fatos e provas, né, onde você acaba não perpassando a complexidade da questão fática, seja por uma nulidade processual, seja por um outro argumento que não leve o julgador a acolher necessariamente a necessidade de prova pericial, a atenção de você debater isso e levar isso para o tribunal, né? Porque se você não consegue fechar a questão fática, a depender da situação e da complexidade dela, você não consegue levar isso depois em tribunal superior em razão das vedações que a gente tem da súmula 7, da súmula 279, dentre outras. Então, isso aí eu acho que traz uma complexidade maior para o advogado contencioso em relação ao debate da questão, principalmente quando você eventualmente ganha, mas você não ganha, porque ganha com base numa questão processual ou numa outra questão que não é efetivamente análise da prova. E aí, ao fim e ao cabo, você fica no tribunal com uma reviravolta disso, se você não tiver a cautela necessária de analisar a prova e de alegar a necessidade da produção da prova, você não consegue debater isso de novo em tribunal superior. Então, acho que nesses casos concretos a gente tem esse plus aí de atenção, né? Agora, eu queria que você aproveitasse e já trouxesse para a gente a questão não só relativa à farmácia, né, que você já de certa forma antecipou, mas também falasse um pouquinho sobre a ADI 1945, né, que ela está dando o que falar. Eu gostaria da gente não encerrar a live antes de falar sobre esse tema. Claro, claro. Não tem mais aquele limite de 1 hora não, né, Micaela? Só para... Não, fica tranquila. A gente pode matar aqui até amanhã de manhã, se quiser. Não. Nós não vamos cansar muito o público. Não, então, mas eu acho interessante a gente puxar o gancho para as farmácias de manipulação, porque assim, o julgado das farmácias de manipulação foi um julgado que eu achei que fugiu um pouquinho do que vinha se desenhando no STF com relação à preponderância. Porque, embora o STF tenha também se pautado no critério objetivo, tá na lei complementar serviços farmacêuticos, né? Então, é possível incidir ISS sobre os serviços prestados pelas farmácias de manipulação quando efetivamente existe uma encomenda ali do medicamento, quando não é um medicamento de prateleira, né, vendido pela farmácia de manipulação. Foi uma das razões de decidir. Mas, além disso, o ministro Dias Toffoli também, que foi o relator, ele prosseguiu para dizer que, ainda que a gente analisasse também sobre o critério da preponderância, a gente chegaria à conclusão de que o que prepondera ali é a obrigação de fazer, que é a manipulação daquele medicamento e não a obrigação de dar. E aí, eu analisando os votos desse acórdão, eu achei interessante porque justamente outros ministros, pelo critério da preponderância, vão no sentido absolutamente contrário. Então, o ministro Marco Aurélio, por exemplo, defende que a gente tem que investigar a preponderância, mas para ele o que prepondera é a obrigação de dar, porque o consumidor, quando encomenda um medicamento numa farmácia de manipulação, ele não está interessado em como vão manipular, em como vão fazer, ele está interessado no produto que vai ser entregue para ele, né? O ministro Edson Fachin também foi nesse sentido.
de que a gente poderia analisar a preponderância pelo interesse, né, ali do contratante, ou até mesmo pela atividade fim, né, versus atividade meio. E aí, por esses dois critérios, o que preponderaria seria o fornecimento da mercadoria. Então, incidiria ICMS, não incidiria ISS. Então, assim, você falou isso, você mencionou isso antes, eu fiquei com vontade de falar do julgado, porque a gente também dizer que é a preponderância que tem que ser o critério, não resolve tudo. O que vai ser preponderante para um não vai ser preponderante para outro, né? Então, é interessante esse julgado. Mas, assim, de fato, houve uma análise nos votos da preponderância, o que vinha se rejeitando, né? O que vinha se dizendo, olha, não importa, tem alguma obrigação de fazer e está na lista, então incide ISS. Nesse caso, não, eles partiram para investigar realmente o que era preponderante. Não, assim, eu acho que realmente esse é o ponto da preponderância, eu convirjo com a Micaela, de que é um parâmetro que é razoável de se fixar, mas quando se transporta ele para a aplicação do precedente, ele efetivamente não significa muita coisa na prática. Mas eu vou repassar a palavra talvez para Mila, ou vamos direto para você para a gente dar continuidade. E acho que o último julgamento dos softwares a gente pode também tirar algumas outras reflexões para finalizar aqui, enfim. Acho ótimo, Raíssa. Vamos no software. Antes de falar do software, só falando aqui, o Leandro Werneck também está participando, e ele também é meu colega, né, numa disciplina até do professor Gustavo da Gama, que a gente teve aula agora segunda-feira, e a gente discutiu lá a questão da composição gráfica, né, na verdade, o precedente da medida cautelar na DI 4389, e hoje em dia a discussão que está sendo travada para outros tipos de industrialização sob encomenda. E aí, enfim, foi bem produtiva a aula e ele está falando, é o fazer para dar, que esta semana vimos justificando o ICMS, que é justamente assim, né, utilizam às vezes essa expressão para dizer o que importa é a atividade fim, não a atividade meio. Então, se o fazer é um fazer autônomo, isso é serviço para fins de ISS, mas se o fazer é um fazer para dar, é uma mera atividade meio e a atividade fim é o dar, né? É o fornecimento da mercadoria. Então, só contextualizando aqui. Indo para o julgado do software, né? A discussão, acho que sim, é muito conhecida, né? Era saber se no licenciamento de uso de software, e aí seja por download, seja pelo software na nuvem, né? O software as a service, se incidiria ICMS ou se incidiria ISS. E aí, assim, a evolução, né, mais ou menos do tema a gente tinha um julgado super antigo, lá de 1998, em que o STF fazia uma distinção entre o software por encomenda, em que incidiria o ISS, e o software de prateleira comercializado por meio de um dispositivo físico, né, de um corpus mecânico. E nesse caso, entendia-se que incidiria o ICMS por conta dessa materialização do software, né, num CD-ROM, que é uma coisa super, super antiga que a gente não vê mais hoje em dia. Acho que a Tati caiu. Deu uma caída. Depois, a gente teve a medida cautelar na ADI 1945, que foi uma das ADIs julgadas agora, que abandonou essa necessidade de materialização, né, do dispositivo, esse corpus mecânico, para dizer que hoje em dia a gente poderia ter uma evolução para entender que mercadoria não seria necessariamente só um bem material e, portanto, o software adquirido por meio de download também seria tributável pelo ICMS, né? Essa medida cautelar, se eu não me engano, foi concedida acho que em 2010. Me corrija se eu estiver enganada, né, Micaela? E aí, enfim, a gente teve uma demora muito grande na apreciação desse tema pelo STF, e aí agora, recentemente, em fevereiro de 2021, a gente teve o julgamento das ADIs 1945 e 5659, né, em que o STF finalmente apreciou a controvérsia, e aí o STF realmente deu uma reviravolta com base no que vinha
prevalecendo na sua própria interpretação. E entendeu que incide o ISS sempre, né, no licenciamento de uso de software, independentemente de o software ser padronizado, personalizado ou customizado, e independentemente de ser transferido por meio de download ou acessado na nuvem. E aí, assim, inicialmente, quando a gente pensa nesse posicionamento do STF, quando a gente começa a ler o voto do ministro relator, que foi o Dias Toffoli, a gente poderia imaginar que o STF teria adotado aí, então, a ideia de que haveria uma utilidade imaterial, né, representada ali pelo software, e que, por isso, a partir dessa evolução do conceito de serviço, o licenciamento de uso seria o fornecimento de uma utilidade e haveria a tributação pelo ISS, não pelo ICMS. Só que, quando a gente avança analisando o voto do ministro Dias Toffoli, não foi essa a conclusão que se chegou, né? O próprio ministro Dias Toffoli, ele fala do contexto internacional, assim, que de fato, no âmbito da OCDE, da União Europeia, se utiliza o conceito de serviço como bem imaterial, mas ele diz que no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, não é essa compreensão que para ele prevalece. Ele fala da tributação da energia elétrica, né, da circulação de energia elétrica, pelo ICMS, para comprovar que haveria um bem imaterial que é considerado mercadoria para fins de ICMS. Então, ele não adota essa distinção utilidade material. E aí, o único critério que sobra na verdade, os únicos critérios que sobram são dois. O critério objetivo, que é o que a lei complementar elegeu, e ele chega a falar desse critério objetivo, mas principalmente o critério obrigação de dar e obrigação de fazer. E aí a gente vê que ele se esforça no voto dele para achar uma obrigação de fazer no licenciamento de uso de software, mesmo que padronizado. E eu acho assim, ele usa dois fundamentos, né? Um fundamento eu acho extremamente forçado, que é o esforço intelectual prévio para a elaboração daquele software, né? Ele chega a dizer que isso seria uma obrigação de fazer que determinaria a incidência do ISS. Ora, se a gente for pensar assim, qualquer mercadoria que você adquira, né? Se você adquirir um carro, se você adquirir, enfim, uma cadeira, tudo vai ter um esforço intelectual prévio, né? Então, eu acho que esse argumento é realmente o fazer para dar. Mas o segundo argumento dele seriam os serviços acessórios que estariam envolvidos naquele licenciamento de uso de software, que seriam helpdesk, né? Assistência técnica, disponibilização de manuais. E aí, sob esse prisma, se a gente realmente não avaliar a questão da preponderância, né, e entender que, havendo alguma obrigação de fazer envolvida, isso é tributável pelo ISS, né, estando na lista anexa à lei complementar, realmente o raciocínio acaba ficando correto, acaba encaixando. E, por outro lado, não seria tributável pelo ICMS, porque, de fato, não existe ali uma transferência de titularidades a necessariamente um licenciamento de uso, né? Até pela lei 9609, né? Que fala que os programas de computador necessariamente vão ser objeto de licenciamento de uso. Então, acabou, assim, o julgado acabou, né, se pautando nesse voto relator do ministro Dias Toffoli. Não foi um julgado controvertido, a gente vê votos em sentido contrário, mas o voto que prevaleceu foi esse. E assim, o que eu acho importante falar é isso, é que também nesse voto se investigou a necessidade de uma obrigação de fazer envolvida, e aí, né, fez-se essa construção. Não, excelente ponto. A gente vê que, na verdade, o Supremo ele oscila e, a depender do tipo de ministro relator, você tem um racional a ser desenvolvido. Ou seja, a gente ainda não teve, pelo menos essa é a minha concepção, gostaria de saber a sua, Raíssa, e a sua também, Tati, não houve ainda uma definição por parte do Supremo Tribunal Federal de como solucionar essas questões. Porque, ao fim e ao cabo, em determinados momentos a gente usa preponderância, em outros momentos a gente usa a questão de deferência da lei complementar, em outros momentos a gente força uma barra surreal para você falar que eu preciso ter um esforço intelectual na vida para poder produzir alguma coisa. Esforço intelectual a gente tem para viver, né? Porque o ser humano pensa. Então, assim, se for partir desse pressuposto, acabou literalmente tudo. E a gente realmente
não consegue extrair uma linha diretiva do que o Supremo Tribunal Federal venha a conhecer, até porque a sua introdução casou muito com o que eu sempre pensei quando li esse julgamento. Eu falei, gente, o Supremo Tribunal Federal perdeu uma oportunidade miserável de reforçar o conceito de utilidade aqui para fins de serviço, porque é o que casa, é o que explica essa questão. Exatamente. Né? Muito, exatamente. Não é? Muito mais do que você discutir, eu tenho esforço intelectual, eu tenho, na verdade, uma sessão. Acho que a gente fugiu aí demais do âmbito. E eu não sei o porquê. Eu queria, tenho uma pergunta relacionada com isso. Posso pegar o gancho, Raíssa, e depois eu jogo para você? Porque quando a gente pensa assim nesse conceito imaterial, como eu já tinha até mencionado na outra fala, ele acaba ampliando a aplicabilidade do ISS. E isso acaba conversando com a disputa que existe entre estados e municípios em relação a tributar determinadas materialidades. Disputa essa que acontece não só no bojo do Poder Judiciário, como também no próprio Congresso. E aí, a minha conjectura, a minha reflexão será que esse passo atrás que o Supremo fez para voltar para a obrigação de dar e a obrigação de fazer, essa duplinha aí, em detrimento de reforçar o conceito de utilidade, será que isso não foi em homenagem, de certa forma, a efeitos colaterais da adoção de um conceito mais amplo para serviço? Pode ser, né, Tati? Uma espécie de lobby dos estados, né? Pode ser, mas assim, me parece, o que eu falei com a Micaela antes, acho que você não estava ainda, eu acho que o STF nunca abandonou, na verdade, a dicotomia. Teve ali, ele ensaiou abandonar, e principalmente o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, realmente, a posição dele é pela utilidade. E até nesses julgados do software, agora, o voto dele, se a gente pegar, assim, copia diversos trechos lá do julgado dos planos de saúde, né? Ele continua dizendo que a concepção civilista não vale mais, mas ele me parece ser o único que foi nessa linha. Mas, assim, o posicionamento dele não é o do Supremo, né? Não reflete o dos demais ministros, então... Isso é um problema que acaba se revelando na deliberação, no que a gente tem por deliberação e como que ela acontece, né? Até para responder um pouco a Mila nesse sentido. A gente talvez tenha essa dança, né, dos conceitos, porque a gente não consegue fazer o cotejo entre quem disse o quê, e o que foi maioria, que é super debatido no nosso grupo de pesquisa, né? A gente... Exatamente. O método de deliberação acaba sendo um óbice fundamental para a gente conseguir extrair essas tendências da corte, não do entendimento do ministro Luiz Fux, por exemplo. O entendimento do ministro Luiz Fux a gente já foi capaz de capturar, de certa maneira. Mas eu não lembro como é que ficou, como é que foi o padrão de votação lá no caso dos planos de saúde. Vocês comentaram antes, quando eu ainda não tinha entrado. Muitos outros tinham divulgado razões de voto ou foi acompanhando o relator? Então, não sei, assim, muitos acho que não, mas principalmente o ministro Fachin e o ministro Ricardo Lewandowski. No voto deles dois, e assim, especialmente no do Fachin, a gente vê que ele buscou ali a obrigação de fazer. Ele fez essa diferenciação entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer, falou que haveria ali uma disponibilização da rede credenciada pelo plano de saúde, que isso seria uma obrigação de fazer. E aí o ministro Ricardo Lewandowski também foi mais ou menos nessa linha, embora não tão expressamente, mas falou. Então, assim... E aí o ministro Luiz Fux, nos embargos de declaração, reconheceu que não foi a ratio decidendi dele, embora, apesar do posicionamento pessoal dele, não foi a que prevaleceu nos votos dos outros ministros. E aí só alertou para que, possivelmente, no futuro, talvez o STF supere a súmula vinculante 31, mas não superou ainda. E ele deixou isso bem claro nos embargos de declaração. Então... Uhum.
Eu tenho uma dúvida até, tá? Que quando ele fez essa sinalização, eu imaginei que nos próximos julgados houvesse efetivamente um debate maior sobre esse conceito de utilidade. Como se já E tivesse a Raíssa, exatamente. E para a o fazer essa Raíssa, ressalva. exatamente. E a Raíssa, ela fez o histórico aqui com relação aos outros julgados todos, e você vê que, na verdade, ele não fez isso. A gente não voltou a um debate forte. Eu achei, inclusive, que a ADI do software fosse essa oportunidade. E não foi. Porque, na verdade, a gente vê ele meio que isolado nesse cenário, trazendo esse conceito mais ampliativo, que minha opinião pessoal, concordo com ele, tá? Acho que, particularmente, o conceito mais ampliativo é um conceito que reflete a ideia do que seria serviço oportunamente. Mas, de qualquer jeito, eu acho que ele acaba ficando isolado e nisso a gente acaba justamente como esse conceito de utilidade que abrangeria, que tornaria mais largo o âmbito de atuação do ISS não é resolvido, a gente volta para a discussão do sempre, né? Tipo, pô, e aí? Será que eu vou tributar? Será que eu não vou tributar? Aquilo que é ser. Tem alguma coisa de fazer o tributo? Não tem, eu não tributo. Deixa eu ver se tem uma prevalência aqui. E aí a gente fica oscilando entre os critérios, porque como não houve ainda, como vocês bem colocaram, uma deliberação racional entre todos os ministros numa mesa para dizer, vamos lá, quando eu tenho contratos complexos, basta eu ter um conteúdo mínimo? É isto o meu racional? Conteúdo mínimo mais lei complementar. Uso esse racional. Então, é esse aqui que eu vou seguir para usar a tributação do ISS. Boa. Quando eu tenho discussão relativa a ICMS versus ISS, qual é o critério 1 que eu vou usar? Prevalência? Ok. Vou prevalência mais lei complementar? Ok. Então, assim, definir parâmetros para que a gente possa aplicar. Porque de fato, a realidade é complexa, a realidade é mutável, é cambiante, a gente não consegue pegar toda ela e botar na lista complementar. Eu, honestamente, Raíssa, faço parte do grupo que odeio a lista, tá? Tenho que te contar esse segredo. Não contei ainda, mas tenho que contar, porque eu acho aquilo ali muito louco. Num universo complexo e mutável, eu querer listar quais são os serviços que eu vou tributar, isso é surreal. Então, para mim, assim, está completamente fora da lógica atual. A gente tem que trabalhar conceitos indeterminados e tem que materializar por meio de critérios. Eu acho que esse é o racional. Né? Mas, infelizmente, é o que temos. Então, querendo ou não, a gente tem que adotar um critério que faça prevalecer essa lei complementar de alguma forma como solucionadora de conflitos, não com uma carta branca, né? Como bem pontuaram vocês aqui no debate. Mas eu acho isso. Eu acho assim, Micaela, a ideia da lista seria boa se de fato a gente tivesse pelo menos uma deferência por parte dos entes também, até que o conflito fosse solucionado no STF, né, ao critério eleito pelo legislador, mas não é o que a gente verifica. Então, assim, por exemplo, inserção de publicidade está lá na lista anexa da lei complementar e alguns estados continuam cobrando, né? ICMS comunicação, entendendo o que é comunicação e, portanto, incide ICMS. E aí o argumento eu não estou vinculado ao critério da lei complementar, porque o critério eleito foi inconstitucional. Então, cada ente pode dizer, né? Então, a gente tem 27 estados, 5.570 municípios, deliberando o que no entendimento deles foi ou não foi constitucional, de acordo com, né, com o critério eleito pelo legislador complementar. Então, é realmente complicado. Se a gente tivesse assim, não, enquanto não é decidido pelo Supremo Tribunal Federal, eles têm que obedecer o que está na lei complementar, eu acho até que faria um pouco mais de sentido. Mas, realmente... Concordo com você plenamente. Acho que a insegurança ela só aumenta, né? Ainda mais com essas interpretações freestyle dos estados, né? Considerar marketing, comunicação realmente é sensacional. Adorei isso. Eu adoro a Mila, os comentários da Mila são os melhores, mas realmente em relação à lista, a ideia de listar parece muito conexa à de conferir segurança e um indicativo específico, mas não faz isso. E talvez aí é só uma reflexão, é uma conjectura, não é um diagnóstico. Talvez possa estar instigando mais conflitos do que... Não, talvez não, com certeza instiga mais conflitos do que eles se materializariam fosse a legislação estadual e a municipal comparadas sem um elemento lista. Também acho.
Também acho. eu não sei. Eu, sinceramente, eu tenho dúvidas também. Se... Não, mas eu falei que é reflexão. Também tô no campo da dúvida, Raíssa. Tô aí com você. Gente, o Supremo não tem certeza. Seremos nós até. Pelo amor de Deus. Todo mundo vai sair dessa live sem esperança, Micaela. Raíssa, a gente Não. vai deixar todo mundo saindo aqui sem esperança de entender. De jeito nenhum, gente. O mais divertido dessa loucura toda é que estamos aqui a debater as coisas e você pode ter múltiplas soluções. Olha, veja o que a gente já falou aqui. Quantas soluções a gente já deu para a resolução do problema do Supremo. Então a gente só precisa que o Supremo escolha uma. Quer dizer, tem alternativas, tem várias. Não é Exatamente. isso? Concordo, Mas bom, gente, concordo. eu assim, queria dizer que eu ficaria conversando com vocês aqui até amanhã, mas a nossa audiência cairia e vocês nunca mais topariam fazer uma live comigo. Então, assim, eu me vejo na necessidade de encerrar a live. Mas Não, já claro. agradeço antecipadamente a todo mundo que participou, muita gente comentando, dizendo do brilhantismo da Raíssa, que sem dúvida aparece olhos vistos. Raíssa, um prazer imenso tê-la aqui conosco, tá? Lhe digo que foi maravilhoso lhe conhecer, poder debater aqui com você esse tema que você domina tão bem. E, Tati, mais uma vez, agradecer profundamente aí por você estar com a gente, ter conseguido sair da aula, ainda participar da live com a gente. Uma queridíssima, sempre trazendo luzes aí. Obrigada, gente. Eu também agradecer aqui a Ana Luísa, que faz mestrado comigo, falou agora também no final. A gente fica tentando, né, mencionar todo mundo para não esquecer ninguém, mas às vezes é difícil. E agradecer ao Marcelo também, que super divulgou aqui a live. Patrick, foi procurador lá do município de Niterói, também está comentando aqui. Ah, que legal. Bom, gente, muito obrigada por estarem aqui. Raíssa, muito obrigada por ter aceito o convite de participar e de trazer o seu vasto conhecimento de ISS e postura do Supremo para debater com a gente. Eu sinto muitíssimo de não ter conseguido participar desde o início e ainda hoje eu não sei o que está acontecendo aqui, que também o meu celular eu estava tentando conectar, eu não sei se vocês estavam pensando que eu estava meio de lado, um tempão, tentando conectar o meu cabo para encaixar direito para ele carregar. E aí, de repente, ele baixou, assim, eu tive que religar ele, enfim. Me desculpa por esse inconveniente, mas do que eu participei foi excepcional. Esse é um tema que realmente deixa a gente afoito, né? Sem saber o que concluir, porque efetivamente não tem conclusão. A conclusão que a gente chega é que ainda não há conclusão e ainda há muito a ser debatido e há muito a se esperar do Supremo em próximos julgados. Então, acho que talvez a melhor lição que a gente possa ter extraído aqui, uma das melhores lições, é claro, da Raíssa, é de ficar de olho ainda no que vai acontecer com o Supremo e os novos caminhos. Os novos e torcer para que eles sejam mais coerentes, né? E debatam, né, suficientemente a questão, como a Micaela falou. Gente, e aí, vamos decidir qual é o critério, né? Acho que tem que pensar também no nosso papel, na advocacia, no papel de colaborar com esse diálogo. Porque muitas vezes a discussão ela não sobe nos termos que deveria subir para ser apreciada de maneira adequada. Então, acho que talvez também tenha essa insatisfação com os julgados do Supremo, também traga uma lição para a gente na nossa atuação e para quem efetivamente está lá atuando perante o Supremo e quando está desenvolvendo um recurso extraordinário e mesmo antes já preparando as pedrinhas para um eventual extraordinário que possa suscitar algo que vai impactar muitos. Bom, gente, muito obrigada. Gente, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, viu? Eu agradeci no início a Micaela, mas muito obrigada também, Tati. E assim, foi uma pena você não estar no início, mas eu acho que você super contribuiu depois, então obrigada por ter participado também, foi ótimo. Bom, pessoal, se você entrou no meio da live, não assistiu o debate desde o início, essa live ficará gravada, você vai ter a oportunidade de ouvir esse debate várias vezes para entender a complexidade da questão. Gente, um beijo grande, uma boa noite para todo mundo. Prazer grande estar com vocês aqui hoje. Tchau, até a próxima. Gente, prazer. Tchau, tchau.